Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que a acompanham pelos veículos de comunicação, eu vou tratar de alguns temas de forma bem rápida, mas que são temas importantes e que nós não poderíamos deixar passar. Primeiro, parabenizar todos os radialistas pelo seu dia, né? É uma categoria, principalmente em cidades do interior, que sofre muito por conta das relações de trabalho, das relações muito pessoais que existem entre o trabalho, entre os profissionais e o patronato. Lembrando sempre que o rádio é um dos maiores veículos de comunicação, um dos veículos que tem a maior abrangência. Então, deixar aqui os nossos parabéns a todos os companheiros e companheiras que exercem essa atividade. Eu prestei bastante atenção na fala do senhor Carlos Barbosa. Eu acho interessante que os membros da Comissão de Saúde, guardadas as devidas proporções, possam aqui na tribuna prestar um esclarecimento daquilo que foi feito a partir do momento em que essas denúncias foram recebidas, vereador Barzóis Rossi. Porque, ao que parece, ficou a impressão que essas denúncias chegaram à Câmara Municipal e não foi tomada nenhuma providência. Eu sei que as providências foram tomadas, né? E acho até razoável que algum membro da Comissão de Saúde possa reportar à população sobre os fatos que estão acontecendo no pronto-socorro infantil. Também gostaria aqui de registrar o meu apoio e a minha solidariedade aos bancários e bancárias de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil e da cidade de Bauru, que estão em campanha salarial e, frente à intransigência dos banqueiros, foram concernidos a paralisar suas atividades. Banqueiro é o que mais ganha nesse país, mas os caras são a mão fechada, rapaz, para atender reivindicações da categoria, que não são reivindicações absurdas. São reajustes de 11%, manutenção de direitos e ampliação de alguns benefícios. Eles estão irredutíveis na discussão dessa pauta. Então, nós gostaríamos de expressar aqui a FENTEC, a todos os sindicatos do Estado de São Paulo, ao Sindicato dos Bancários de Bauru, aos bancários e bancárias de Bauru, a nossa solidariedade a essa luta. Também gostaria de dialogar um pouco com os comerciários. Comerciário era uma atividade que não tinha regulamentação. Portanto, eram trabalhadores e trabalhadoras que ficavam à mercê do bom humor do grande patronato. Foi isso que nos levou a apresentar aqui nessa casa, na legislatura passada, um projeto de lei regulamentando o horário de trabalho dos comerciários. Nós não obtivemos êxito no nosso pleito. Entretanto, a presidente da República, a presidenta Dilma Rousseff, ela acabou por homologar um projeto de lei regulamentando a atividade de comerciários, reconhecendo essa atividade de comerciários como uma categoria profissional, então sujeita a toda a legislação protetora. Através da Lei 12.790, de 14 de março de 2013. Eu já havia tratado desse assunto. Os comerciários hoje, como toda categoria profissional, eles têm uma jornada fixada em 44 horas semanais. Essas 44 horas, elas podem ser realizadas de segunda a sábado ou de segunda a sexta, compensando de segunda a sexta as 4 horas do sábado. É a lei que diz isso. A lei também diz que somente mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho poderá ser alterada a jornada normal de trabalho estabelecida no caput desta lei, que está em vigor. Sábado, andando pelo calçadão, havia uma manifestação espontânea de comerciários reagindo contra uma alteração no calendário anual que definiu as datas especiais onde os comerciários e as comerciárias viriam a trabalhar. Esse calendário foi definido mediante acordo
com as organizações sindicais e foi alterado de maneira unilateral pela representação patronal aqui da cidade de Bauru, segundo a própria nota oficial que eu tenho em mãos do sindicato, que diz o seguinte: o Síndico Comerciários de Bauru não autorizou a abertura do comércio no dia 12 de outubro de 2013. Não há acordo entre os sindicatos para o trabalho na área central. E existe esse outro comunicado da entidade patronal fazendo essa alteração, o que motivou hoje pela manhã uma manifestação dos comerciários no calçadão, em frente ao sindicato, e que também levará a acontecer um outro ato, às 18 horas, em frente ao sindicato, onde os comerciários, corretamente, estão reagindo contra essa mudança unilateral no seu calendário anual. Muitos comerciários e comerciárias organizaram suas vidas com base nesse calendário, que não pode ser alterado de forma unilateral, sem acordo com a organização, a entidade que representa os comerciários, né? Enfim, é uma categoria que pena e pena muito, principalmente na cidade de Bauru, com o trabalho realizado de forma precária, onde não se respeita sábado, domingo, feriado, o que tem levado a uma dificuldade para as empresas efetuarem contratações. Outro dia eu trabalhava no Sindicato dos Ferroviários e passou lá um caminhão de som do Taust, e que depois foi reproduzido em vários veículos, convocando pessoas para trabalhar nesse ramo do comércio. Como é um ramo que explora muito as condições de trabalho, e frente a esse procedimento da economia, esses trabalhadores têm migrado para outros trabalhos, que não exige tanto trabalho de segunda a sábado, de segunda a domingo, a segunda e feriado, podendo então ter dias com suas famílias, ter dias com seus amigos, enfim, ter um mínimo de atividade social. Um outro fato, vereador Segalo, o senhor que é um observador, eu estou aqui com um conjunto de fotos dos postes da cidade de Bauru. Qualquer um que observar esses postes e a fiação vai perceber que nós temos um grande problema. A empresa terceirizada que presta serviço à CPFL tem feito manutenção em postes, trocado fiação, e isso está um verdadeiro lixo, inclusive colocando em risco a população. São fios caídos pelo chão, pontas de fio amarrado em poste, fios que estão ligados e totalmente embarrigados sobre a calçada. Então nós fizemos uma coletânea de fotos e vamos notificar a CPFL para que a CPFL cobre dessas empresas terceirizadas que façam um serviço minimamente dentro de padrões técnicos e que não coloquem em risco a população. Então é muito importante a gente fazer essa cobrança. Nós vamos estar notificando a CPFL para que ela possa fiscalizar esse serviço, porque a responsabilidade é dela, não é do terceiro que presta o serviço a ela. Infelizmente, como os eletricitários têm colocado, esse serviço nos bairros da cidade está uma verdadeira porcaria, um verdadeiro lixo. Qualquer um que passar a observar vai ver que a situação está muito mais complicada do que a gente imagina. E por fim, senhor presidente, eu gostaria de solicitar que os proprietários do imóvel que está passando por uma reforma, que fica ali na rua Rio Branco, um pouco acima da 1º de agosto, bem em frente às Casas Bahia, façam a calçada. Porque ali existe uma baia e existe a calçada. Eles retiraram a calçada. Então não tem mais calçada. E outro dia, estando no local, nós vimos a dificuldade dos idosos e dos cadeirantes terem que andar naquela região, porque não tem calçada, tem que ir para a rua. Então é uma falta de sensibilidade muito grande na hora de se realizarem essas obras. O calçamento tem que ser mantido principalmente numa zona que é uma zona de grande tráfego de pedestre. E o pedestre tem que andar na calçada, ele não pode andar na rua. O cadeirante tem que andar na calçada, Fabinho, não pode andar na rua, correndo risco.
Então, sensibilizar aos donos da obra para que realizem a calçada o mais rápido possível. Por hoje é só, senhor presidente. Eu agradeço aí a tolerância de Vossa Excelência.